Como evitar que as dívidas elas acabem com o nosso casamento, com a nossa família? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje com a Vanessa Rezende, psicopedagoga, que já está aqui com a gente. Vanessa, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Mais uma segunda de bênção, né, Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos deu, né, Serginho? Prepara esse quadro para também chegar no povo de casa. É verdade, a gente prepara com muito carinho, crendo que Deus vai falar através desse quadro na sua vida, na sua família e restaurar, né, Serginho, aquilo que for necessário. Verdade. E como você já sabe, a Vanessa ela não vem sozinha. Ela traz sempre gente do mais alto gabarito para poder enriquecer aqui o nosso bate-papo. E dentre eles eu quero apresentar para você uma convidada especial, que é a Maria Angélica Feliciano Barreiros, que é defensora pública e vai também nos trazer um testemunho de como a dívida pode acabar, mas o dela não acabou com o casamento, não. Tem uma surpresa aí guardada para você. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada, obrigada. Seja um prazer. Pode ficar bem à vontade, viu? Tá bom. Tá aqui é o meu sofá, a mesma coisa se estivesse na sua casa. Então tá ótimo. Tá bom? Tá joia, obrigada. E ele, na versão slim, gente boa, do mais alto estirpe, conhece muito de finanças, o pastor Célio Fernando de Souza Silva, que é líder do Ministério Crown, da Igreja Batista da Lagoinha. Crown é um ministério de finanças da nossa igreja, que nos ensina ali a lidar com o nosso dinheiro. Não é para Crown no seu dinheiro, não, de jeito nenhum. É para nos ensinar a administrar a nossa coroa ali. Célio, seja bem-vindo. Que bom estar aqui com você, hein, meu irmão? Também é um prazer, Serginho, estar aqui com você. Tá bonito, hein, Célio? Obrigada. Estou mais bonito, Serginho. Ah, mais bonito? Mais bonito. Aí, tá vendo? Às vezes a gente erra aqui no modo de falar, tá vendo? Sejam bem-vindos todos. Obrigada. Vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta interessante para vocês. Muitas pessoas, elas enfrentam os problemas financeiros, né? Para administrar aí o seu dinheiro, para saber poupar. Poupar dinheiro para muita gente é um problema grande. A pessoa ela tem que saber consumir e ela tem que saber guardar o dinheiro. Com certeza. Muitas pessoas acham que o seu problema financeiro está no fato de que ela ganha pouco, tem um salário baixo, né? Ah, se eu ganhasse mais, eu não teria dívidas, não teria problema financeiro. A pessoa querer, almejar, ganhar melhor é algo natural, é algo normal, desde que a pessoa também ela não fique refém do dinheiro e passe a amar o dinheiro, né? A Bíblia ela nos adverte lá em Lucas 12, Jesus falando que nós devemos nos acautelar com relação à questão da avareza, né, do amor ao dinheiro, porque a vida do homem ela não consiste na abundância de bens. Então você querer melhorar na sua empresa ou almejar um outro trabalho para ganhar mais, tudo bem. Mas mais importante do que você ganhar muito é você saber administrar, você saber gastar. Porque a pessoa que ganha pouco e gasta de forma correta, né, que toma as atitudes certas, equilibradas, ela consegue até prosperar. Mas a pessoa que ganha muito e não sabe gastar, ela gasta tudo que ganha. Então não adianta. Agora, Serginho, só para acrescentar, né, pastor? A Bíblia diz que Deus ele vem para suprir as nossas necessidades. E muitas vezes as pessoas elas não vivem para suprir a necessidade, mas para suprir o desejo do coração. E o desejo ele muda muito. Até uns anos atrás não existia celular. Né? E hoje todo mundo quer ter o celular mais chique que aparece. Então você é movido pelo que você vê na mídia, a divulgação, para você gastar, às vezes, aquilo que você nem tem para mostrar para a pessoa que você mal conhece. Então, nós devemos ser motivados pelas nossas necessidades. É isso que Deus vai preencher, não a nossa vaidade. Isso acaba levando o nosso dinheiro embora. Igual essas mulheres, Serginho, que tem 100 sapatos, 300 vestidos, 100 sapatos, por acaso você é alguma centopeia? Que só tem 2 pés. Para que isso tudo? Isso é vaidade. E acaba que muitas vezes as pessoas adquirem dívida por essa motivação errada. Né? Sério, dentro de nós, aquilo que mais concorre com Deus e com essa figura de Jeová Jireh, Deus da provisão, seria o nosso descontentamento, Sérgio? Eu creio que sim. Como Vanessa falou, hoje a mídia, a publicidade, né, a propaganda, ela trabalha muito para incutir nas pessoas o desejo. E a tal ponto que as pessoas começam a ficar confusas entre aquilo que é realmente necessário e aquilo que não é. Então as pessoas o tempo todo, elas são ali chamadas a consumir de forma exagerada, né?
E isso cria nas pessoas essa multiplicidade que nós temos hoje de produtos, né, de possibilidades, os lançamentos cada vez acontecendo em período de tempo menor, eles vão criando nas pessoas essa falta de sossego, essa falta de paz, né? E a esse propaganda, ela gera isso, né, Célio? Por exemplo, de provocar em você um desejo daquilo que você não precisa para que você vá e consuma. Você precisa ter bem essa noção, né, Vanessa? Uma coisa também que acontece, assim, como a gente trabalha no Ministério de Mulheres, a gente ouve muitas vezes, a maioria são mulheres, às vezes aquela pessoa que está triste... É verdade que mulher detesta barata e ama carinho? Detesta bolsa barata, depende roupa da mulher, barata, né, mas ama acessório, carinho, mas brinco, olha carinho. aqui, Serginho, mas a mulher que é cheia de Jesus, ela não precisa de nada carinho para ela estar cheia. Igual a moça estava dando testemunho dela que ganhou o prêmio. Ela falou, hoje eu sou a pessoa mais feliz. Então, eu queria dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas, quando elas estão tristes, com aquele vazio interior, elas vão para o shopping e estragam ali a vida financeira comprando isso, comprando aquilo, para suprir aquela carência, aquele vazio. E nós aqui queremos mostrar para você que Jesus... disfunção, né, Vanessa? É uma disfunção emocional, mas que Jesus ele pode fazer toda a diferença na nossa vida. E que Jesus ele preenche esse vazio que um sapato não vai preencher, que um carro novo não vai preencher, que uma roupa nova, uma bolsa também não preenche, mas Jesus ele preenche. E muitas vezes também você pode precisar, né, Serginho, até de um apoio emocional, claro, de um aconselhamento. Por isso que o pastor veio hoje para falar do Ministério CRAU, do que a nossa igreja pode oferecer para as pessoas, para elas curarem essa área de vida financeira na família delas. Muito bem. Eu, por exemplo, eu sempre digo com a minha esposa, quando nós vamos ao shopping, eu chego para ela e falo, Aline, pode comprar tudo à vista. À vista tudo e vamos embora para a coisa acontecer. Brincadeira. Agora vamos conhecer aqui com a Angélica, a Angélica convidada para trazer esse testemunho. Angélica, como que a dívida entrou, esses problemas financeiros entraram na sua vida lá com seu marido, quanto que isso interferiu? Conta pra gente um pouco da sua história. Sim. Bem, na verdade, a gente teve uma experiência muito boa, porque a gente buscou ajuda antes que esses problemas entrassem de uma forma a vir a trazer maiores repercussões no nosso casamento. Logo que nós casamos em 2005, eu e meu marido, nós nos casamos em 2005 e nós vivíamos uma vida muito regrada, muito apertada financeiramente. E tínhamos muitas divergências de pensamento na forma como administrar o dinheiro. Né? Então isso já trazia uma certa tensão, porque eu achava que tinha que ser de um jeito e ele achava que tinha que ser de outro. Então a gente buscou ajuda no CRAU. A gente ficamos sabendo a respeito do curso do Ministério que ensinava a lidar com as finanças. E isso fez toda a diferença para a gente. Porque a gente descobriu que o Senhor tem várias normas assim, e ensinamentos acerca das finanças, né, que é algo importante. Muitas vezes a gente pensa assim, não, porque dinheiro Deus não vai lidar muito com isso, eu que sei. E não. A gente aprendeu, então, que existe um caminho a ser trilhado conforme os princípios que Deus tem. E isso fez grande diferença, porque, primeiro, a gente alinhou o nosso comportamento, a nossa conversa, os nossos ideais com a palavra de Deus. Isso foi fundamental para a gente. Uma outra coisa que a gente aprendeu foi que o dinheiro não era nosso. Isso foi extremamente importante, é um princípio basilar. Essa é exatamente a contramão desse sistema, né? A gente pensa que o dinheiro é nosso e ainda até daquilo que os cristãos vivem. 90% são meus. Isso. Agora, os outros 10% é que se sobrar, aí eu dou para Deus. Isso. Mas quando você fala assim, né, o dinheiro não é meu, isso é tão profundo, né, pastor Célio? Se ele não é meu, Deus, aqui está o dinheiro que o Senhor nos emprestou, o que o Senhor quer que eu faça com ele? Exatamente. Então, assim, isso fez toda a diferença. Porque, por exemplo, a gente estava falando agora do consumismo, né? Se você sabe que o dinheiro não é seu, você não vai lá para simplesmente fazer os seus desejos. Vem sobre nós um temor de que nós estamos só administrando algo que Deus nos concedeu. Né? Então, a gente não está ali nesse raciocínio de que 10% eu devolvo e 90% é meu. Não. Tudo é do Senhor. Isso fez toda a diferença, né, na forma como a gente começou a lidar com as finanças. É uma mudança de pensamento, né? Agora, perguntar aqui para o Célio. Célio, às vezes o casal ali, ou pelo menos um dos cônjuges,
às vezes esconde a dívida por medo, por vergonha, por uma inabilidade ali de lidar. Quais as consequências negativas desses atos para o casal e para a família? Então, isso é mais comum do que parece, viu, Serginho? Porque... Só um detalhe, ela falou que Deus trata a respeito da... muita gente pensa que Deus não trata a respeito de dinheiro. Mas no Novo Testamento fala-se mais de dinheiro do que até de salvação, né? De salvação, de céu, de inferno, né? As citações bíblicas a respeito de dinheiro, administração financeira na Bíblia, elas são muito abundantes, né? A Bíblia fala muito a respeito desse assunto. Provavelmente porque Deus sabia que esse é um assunto que nós íamos ter grande dificuldade de dominar, né? Mas com relação aos casais, é bem mais comum do que parece os casais esconderem uns dos outros, sabe? O marido da esposa, a esposa do marido, o que está acontecendo. E às vezes o casal dos filhos também, né? Isso certamente vai trazer problema, vai trazer consequências para o relacionamento do casal. Porque o relacionamento ele é fundado em confiança, né? Em confiança. Então, se um não fala o que está acontecendo e essa coisa vem à tona em algum momento, provavelmente isso vai trazer uma dificuldade para o casal, sabe? Eu já tive experiências, por exemplo, testemunhar situações em que uma pessoa, né, um homem, por exemplo, que era empresário, ele estava numa situação financeira muito difícil e tentando esconder dos filhos, né? E aí o que acontecia? Quando você esconde da família, se a família não é parte da solução, ela vai ficar sendo parte do problema. Isso é retratado bem naquele filme aí brasileiro, Até que a Sorte Nos Separe, sim, né? Sim. Ele ganhou um dinheiro ali de uma loteria, sim. gastou ali tudo desregradamente. Começou a viver um padrão de vida. Isso, e aí depois começou a esconder da esposa, dos filhos. Né? Sem conseguir manter aquele padrão e sendo pressionado por eles a manter um padrão que já não podia mais. Isso. Agora, Vanessa, emocionalmente, o que isso interfere? Por exemplo, o Célio disse ali, esconde-se dos filhos. Qual a consequência disso para a vida dos filhos? Primeiro, Serginho, que dentro de uma família não existe segredo. Por mais que os pais pensem assim, estou escondendo, meu filho não sabe, o filho sabe. Talvez ele não sabe dar um nome, falar assim objetivamente, mas os filhos percebem que alguma coisa estranha está acontecendo, aquilo fica no ar. Outra que os filhos, dependendo da idade, eles podem sim participar das questões financeiras. Por exemplo, uma criança de 7 anos, ela já começa a ter noção do valor do dinheiro. Né? Um menino de 2 anos, mas uma criança de 2, 3 anos, às vezes não entende muito bem. Mas uma criança de 6, 7, ela já começa a entender o valor monetário, quanto que custa. Então, os pais, eles não precisam de contar assim, tudo completamente, a angústia dele, o que ele está sofrendo devido aos problemas, ele pode mostrar que estão passando por uma fase difícil. E é bom a criança aprender também a passar pelas dificuldades, se formar o caráter, a personalidade diante de uma tribulação, porque tribulação produz persistência. O pai deve conversar com o filho da dificuldade, mas sem passar aquela emoção negativa. A criança não precisa de viver isso, mas falar, o papai e a mamãe hoje não tem dia para ir no shopping, para fazer aquela viagem dos seus sonhos, a gente está um pouco apertado, mas Deus vai abençoar, que nós vamos superar e a criança poder crescer junto com a família. E como você perguntou para o pastor, quando um casal ele esconde, né, um cônjuge esconde do outro, isso gera muita insatisfação, insegurança. Quando o outro descobre, ele fica muito bravo, isso gera brigas, isso traz um desajuste muito grande na família. E a palavra de Deus diz, andarão 2 juntos, não existir entre eles acordo? Então, tem que existir acordo em todas as áreas da nossa vida, porque senão vai fraquejar, vai cair. Pode falar, Angélica. Eu queria compartilhar uma coisa super importante em relação a essa questão das dívidas. Quando a gente descobriu que o dinheiro não era nosso, uma das repercussões diretas que isso teve foi que nós estabelecemos uma finança única. Né? Então, na verdade, a gente passou por uma situação, no início eu não estava trabalhando, eu só estudava, e depois que eu comecei a trabalhar. Mas o que acontece então hoje lá em casa? Nós não tem assim o meu dinheiro e o dinheiro do meu marido, o dinheiro do Anderson, é o nosso dinheiro. Então, se existir alguma dívida, é a nossa dívida. E se existir o crédito, é o nosso crédito. Então, a gente não tem nem como. A gente brinca assim, nossa, como é que nós vamos comprar presente? No final, cada um vai saber. Mas, assim, isso trouxe uma unidade para a gente, que igual eu falei com a Vanessa mais cedo, que se nós não estivéssemos alicerçados nessa unidade na área financeira, somado às outras dificuldades inerentes do casamento, a possibilidade da coisa se romper ia ser muito maior. Fala pra gente aí um pouco de quais são essas dificuldades aí, o pessoal de casa se identificar. Quais são essas dificuldades que o casal endividado enfrenta? Ou passando por dificuldades. O casal endividado, ele enfrenta. Primeiro, a gente tem muita tensão, né?
a discussão de como resolver, isso tudo gera uma dificuldade ali no casamento. Você perde a liberdade do que fazer com o seu dinheiro, com o dinheiro do Senhor, mas aquele dinheiro que está nas suas mãos, você não tem liberdade de fazer. Isso tudo começa a gerar muita tensão no casamento, né? Que acaba repercutindo em tantas outras áreas. E quando a gente trouxe essa unidade, essa visão única de lidar com as finanças, a forma como gastar, a necessidade de economizar, isso tudo foi sendo afastado, porque não tinha o que eu penso e o que ele pensa, mas sim o que a palavra de Deus estabelece. Agora, Serginho, posso falar uma coisa rapidinho? Tá, pode. Rapidinho. Rapidinho. Quando o casal passa por crise financeira, vai atrapalhar porque o casamento é feito por vários pilares. O diálogo fica afetado, porque eles começam a brigar, a discutir, atrapalha na criação dos filhos, fica todo mundo alterado, grita com o menino, xinga o cachorro, isso que vai acontecer. Atrapalha na afetividade, no carinho, no beijo, no abraço, interrompe, atrapalha a vida na área íntima, sexual. Então, assim, a comunhão com Deus, o casal fica afetado, porque se ele não consegue conversar sobre o assunto, eles vão orar juntos, gente? Não vai orar. Então, assim, é uma armadilha do inimigo dívida dentro do casamento. Ou seja, o problema financeiro, ele potencializa todos os outros problemas que o casal já possa ter. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Célio, então, a gente está caminhando para reta final aqui do nosso bate-papo, Célio. O tempo aqui é rápido, gente. Mas aqui, uma pergunta difícil para você. Como acabar com as dívidas? Essa para ele é fácil. Primeira coisa é você se conscientizar que dívida é um mal. Né? Como nós falamos aqui, uma vida financeira desajustada. Não, a Bíblia não diz que é pecado, mas a Bíblia sempre coloca a dívida num contexto negativo, sempre. Ela sempre mostra pra gente assim, é algo que não é bom para sua vida, né? Então, assim, primeiro se conscientizar, tá? Dívida não é para nós, porque dívida, como nós falamos, traz uma série de consequências ruins para o relacionamento, para a vida das pessoas, inclusive até de ponto de vista físico, até de saúde, né? Então, primeiro se conscientizar disso. A partir daí, fazer uma lista de todas as suas dívidas. A pessoa, quando está muito endividada, muitas vezes ela foge disso, porque no fundo, ela não quer entrar em contato com essa realidade. Mas isso é importantíssimo. Às vezes uma pessoa chega e fala assim, estou devendo 5 mil reais. Tudo bem, lista suas dívidas, ela vai ver 10, não é 5. Então você tem que saber exatamente o tamanho da sua dívida. Outra coisa é começar a listar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Por quê? Nós temos que fazer o confronto do que você ganha e do que você gasta para verificar aonde que a gente pode trabalhar para gerar aquela sobra para começar a pagar a dívida, né? Outra coisa, parar de fazer dívida. Mas isso aí é óbvio. Não, é óbvio, mas para muita gente que está endividada, a pessoa continua fazendo dívida. Para algumas pessoas, embora seja às vezes vergonhoso a pessoa, por exemplo, ficar com o nome sujo, mas para algumas pessoas é bênção, sabia? Porque cessa o crédito, porque senão a pessoa continua fazendo. Outra coisa que a pessoa deve fazer é viver a partir de agora só, pelo menos durante algum tempo, né? Isso não vai ser para sempre. Isso é um grande drama, às vezes, que as pessoas falam, a partir de agora eu não vou poder ter mais nada, usufruir mais nada. Não é assim, é por um tempo. É viver comprando o estritamente necessário. Isso sabe, economia de guerra. Você entra numa situação dessa para poder sair daquele problema da dívida. Outra coisa é começar a procurar os credores e oferecer negociação. Você tem que fazer isso também. Dividir a questão com a família se você não tiver feito isso. A família se unir, orar junto, tomar medidas práticas no dia a dia, né? E aí você pode fazer aí um envolvimento mesmo dos filhos pequenos no sentido de diminuir as despesas, por exemplo, a questão de uma luz acesa, de uma torneira que está, né, da água que às vezes é desperdiçada. Então, são uma série de medidas que você pode tomar. E a principal delas, né, quando você sente que você está com um problema desse aí, procure passar por ele sozinho, não procure ajuda. Ore, peça a Deus que te ilumine, peça a Deus que te direcione e procure alguém para te ajudar e para te guiar também, para te dar conselho, viu? Maravilha. Queridos, eu quero agradecê-los. Célio, muito obrigado pela presença. Angélica, muito obrigado pelo testemunho. É bom saber que você está aqui porque Deus te abençoou, te colocou nesse lugar alto. Né? Isso. E uma coisa super importante, rapidinho, assim, que a bênção vem por causa que a gente começa a colocar em prática a palavra. E é tanto uma questão quando você está no pouco como você está no muito. A gente vivenciou uma época muito difícil, de muito aperto financeiro. Agora a gente tem tido uma vida muito mais, assim, com mais abundância financeira mesmo. Mas uma coisa rápida, assim, outro dia, há um tempo atrás, um ano atrás, eu falei, não, tem alguma coisa errada que a gente está administrando um pouco mal, porque a coisa não está sobrando como a gente acha que podia. E aí, o que sentamos, eu e o Anderson, fomos olhar? Pequenas dívidas no cartão de crédito. Assim, dívidas como? Eu vou comprar isso de 3 vezes. Isso aqui eu vou comprar de 2 vezes.
Quando a gente foi olhar, as pequenas parcelas de R$50, R$20, somando, estavam consumindo toda a nossa sobra orçamentária. Então, nós entramos naquilo que o pastor Célio falou. Começamos há 4 meses, cessamos de comprar todas as coisas, só o estritamente necessário, até que todas as parcelas acabassem, para que então a gente tivesse o orçamento livre e aí, diante de oração, decidisse, e agora, qual que é o próximo passo? Isso fez toda a diferença na nossa vida. Parabéns pelo testemunho. testemunho. Deixa só o nosso site, Serginho, o nosso telefone. Sim, claro. A partir de quarta-feira nós já vamos estar com as inscrições abertas para os cursos que vão iniciar no ano 2015. Que vem. www.finançaslagoinha, em vez do cedilha, o C, financaslagoinha.com. E o telefone é 3429-9400, tá? E nós vamos estar com um curso novo a partir do ano que vem, Dinheiro e Casamento, para casais. Olha, que bênção. Opa, que bênção. Agora, Vanessa, eu também agradeço, despedindo de você, e você tem essa indicação desse livro aqui para o pessoal de casa, né, Esse Vanessa? livro do pastor, meu amado pastor Jeremias, 8ª Gerê Presbiteriana. Sustância, um abraço. O livro fala quando as coisas vão de mal a pior, porque de repente você está passando um mal ou pior aí na sua casa. E leia esse livro que com certeza Deus vai falar no seu coração. Isso, e né? você tem um convite de seminário para fazer, Sim, Vanessa? mais uma vez, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo para participar do nosso seminário dia 29 de novembro. Nós já fizemos muitas inscrições. O pastor Célio está aqui, Serginho, olha, mostrando o nosso folder. Nós vamos falar sobre esquizofrenia, síndrome do pânico, TDAH, transtorno bipolar, autismo, vários assuntos relacionados a transtorno da mente. As inscrições estão abertas pelo site da Lagoinha e também estão sendo feitas na Casa Rosada, onde funciona o Ministério de Mulheres da nossa igreja. Então, você é o nosso convidado. Muito bem, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu Vanessa. agradeço. Obrigada. Deus abençoe. Obrigadão, viu, gente? Deus abençoe. Vanessinha, obrigada. parceiríssima. Amém. Deus abençoe.